amigo, senta aí e presta atenção, porque essa história que eu vou te contar aconteceu num canto que muita gente conhece só pelas praias bonitas, mas que também guarda uns segredos que dá a pé arrepio. Tô falando de Maceió, capital de Alagoas, onde eu vivo encostando meu caminhão sempre que tô descendo carga pro litoral. E foi numa dessas passadas que eu vi o relato de uma moça nova, estudiosa, que morava num daqueles prédios antigos perto do centro. O tipo de prédio que parece carregar peso demais nas paredes, entende? Eu, Zeca Estrada, já ouvi de tudo nessa vida de volante, mas o jeito que ela contou me fez gelar até a espinha. Ela tinha mais ou menos 22 anos e levava uma vida corrida demais, daquele tipo que o corpo pede descanso e a pessoa insiste em dizer que dá conta. Trampava num escritório que vivia exigindo projeto atrás de projeto. Passava noites viradas, dormia mal, comia pior ainda e achava que isso tudo era normal para a idade. Eu mesmo já fiz muita besteira por achar que era invencível, mas a vida sempre cobra. Ela morava sozinha num apartamento pequeno no 3º andar. Era organizado até, mas tinha uma energia meio parada, como se o lugar estivesse sempre cansado junto com ela. Ela chegava tarde, deitava sem comer, apagava por pura exaustão. E foi justamente numa dessas noites que tudo começou a virar de cabeça para baixo. Ela contou que chegou em casa sem forças para nada, deitou de barriga para cima e o sono veio feito um soco. Mas não era um sono bom daquele que descansa. Era pesado, cheio de imagens confusas, como se a mente dela estivesse tentando gritar por socorro. Lá pras tantas, ela acordou sem saber a hora e sentiu uma estranheza que só quem já passou por isso entende. O corpo não respondia. Paralisia. Já passei por uma situação parecida numa noite em Goiás e te digo, é uma das piores sensações do mundo. Ela tentou levantar, mas nada. Tentou falar, mas não saiu nem sopro. O único movimento que conseguia era dos olhos. A respiração ficou curta e ela disse que a sensação era de estar presa dentro dela mesmo, sem rota de fuga. O quarto estava do mesmo jeito de sempre. Móveis simples, porta fechada, cortina puxada escondendo a luz da rua. Nada parecia fora do lugar. Até que ela olhou para o teto. Foi aí que a história começa a ficar pesada, meu amigo. Ela disse que viu um menino, pequeno, talvez com seus 8 anos, grudado no teto como se fosse um inseto. Corpo colado, braços e pernas esticados de um jeito impossível. A roupa parecia velha, suja, rasgada em algumas partes. Mas o pior, segundo ela, não era isso. O pior era o rosto. Onde deveriam estar os olhos, havia 2 buracos escuros, profundos, como se alguém tivesse arrancado tudo dali. A boca estava aberta num grito mudo, um grito que parecia ecoar dentro da cabeça dela mesmo sem som. E ela não conseguia fechar os olhos. Não conseguia desviar. Era obrigada a olhar para aquilo, como se o medo dela alimentasse a presença daquela coisa. O coração disparava, mas o corpo continuava imóvel, preso na cama. Ela contou que tentou até rezar mentalmente, mas parecia que nada chegava a lugar nenhum. O quarto ficou mais frio e um cheiro podre começou a tomar o ar, daquele tipo que gruda no fundo da garganta. E aí veio a parte que me fez gelar. Ela sentiu que estava sendo puxada. O corpo dela começou a flutuar devagar, subindo em direção ao teto, como se uma força invisível quisesse levar ela até o menino. Ela não via os movimentos, mas sentia. Cada centímetro de aproximação parecia roubar um pedaço da sanidade dela. Quanto mais chegava perto, mais detalhes ela enxergava. A textura da pele do menino parecia carne velha, manchada, quase apodrecida. O cheiro ficava mais forte e ela sentia as lágrimas escorrendo mesmo sem poder mover o rosto. Faltavam poucos centímetros para encostar nele, quando de repente ela conseguiu fechar os olhos. Não sabe como nem porquê, só conseguiu. E no instante em que os olhos dela se fecharam, sentiu o corpo cair de volta na cama, como se nada tivesse acontecido. Quando abriu os olhos de novo, o quarto estava vazio. Ela conseguia mover tudo, mas o corpo tremia sem controle. Ficou acordada até manhã, luz acesa, sem coragem de fechar os olhos de novo. E foi assim que tudo começou. Depois daquela madrugada, ela ficou uns dias abaladíssima, mas tentava seguir a vida como se nada tivesse acontecido.
Eu entendo. A gente sempre tenta arrumar uma desculpa para não encarar o que não dá para explicar. Ela dizia para si mesma que era só cansaço demais, somente pregando peça, mas no fundo sabia que tinha sido real demais para descartar. Ela continuou trabalhando do mesmo jeito, exagerando no café, dormindo pouco, deixando o corpo cobrar conta. Mas agora havia uma diferença. Ela passou a evitar ficar sozinha. E sempre que chegava no prédio, tinha a sensação de que alguém observava lá de cima, das janelas escuras do quarto andar, mesmo sabendo que estavam vazias. Numa manhã de sábado, quando finalmente teve uma folga, ela desceu para comprar um pão e acabou encontrando o seu vizinho mais velho, o seu Amâncio, sentado na calçada, lendo o jornal. O velho era daqueles que parecem carregar a história inteira do bairro nos ombros. Tinha vivido ali desde que os prédios foram levantados. Ele contou lá pelos anos 80. Ela comentou, meio tímida, que tinha tido uma noite difícil. E o velho respondeu com um suspiro pesado, desses que já anunciam coisa ruim. Perguntou em qual apartamento ela morava. Quando ela disse o número, ele ficou sério, calado por alguns segundos compridos, como se estivesse escolhendo palavras numa prateleira antiga. Ali eu já percebi que vinha história ruim, porque velho quieto é sempre sinal de lembrança sombria. Ele perguntou se ela andava dormindo mal. Ela desconversou, mas ele insistiu. Disse que muita gente que morou ali relatou pesadelos. Ninguém falava muito, porque o povo tem medo de ser taxado de doido, mas que o terceiro andar sempre teve uma reputação meio esquisita. Aquilo deixou a moça encucada, mas ela ainda não falou sobre o menino no teto. Talvez achasse que só de mencionar ele apareceria de novo. Mais tarde, ela tentou arrumar o apartamento, mas tudo parecia fora do lugar. Não fisicamente, mas energeticamente. Ela descreveu que era como se um peso invisível ocupasse o ar. Uma sensação de ser observada, mesmo estando sozinha. E quando anoiteceu, o corpo dela começou a estremecer, só de pensar em ir para a cama. Eu vi esse tipo de medo na estrada várias vezes, quando a gente percebe que tem algo seguindo o caminhão, mas não consegue ver o que é. O corpo sabe antes da mente. Naquela noite, ela decidiu deixar a luz da sala acesa. Deitou de lado, tentando espantar os pensamentos, e acabou cochilando. Acordou poucas horas depois com uma sensação estranha. Não de paralisia, mas de presença. Algo silencioso, parado perto da porta do quarto. Ela não quis olhar direto, mas os olhos dela foram puxados para lá como se tivessem vontade própria. E juro para você, do jeito que ela contou, parecia que até o ar ali dentro tinha parado de circular. Quando finalmente criou coragem para levantar e acender mais luzes, não viu nada, mas sentiu aquele cheiro. Cheiro podre, amargo, de coisa que não deveria estar ali. Ela abriu a janela, tentou respirar fundo, mas o odor parecia sair das paredes. Ficou acordado o resto da madrugada andando pelo corredor do prédio, tentando afogar o medo na claridade dos postes da rua. Quando voltou para casa, o cheiro tinha sumido. Mas a sensação de não estar sozinha continuava impregnada nela como poeira velha. Dias se passaram e os sintomas só pioraram. Ela passou a ter pequenos apagões, momentos em que perdia a noção do tempo. Estava lavando louça e quando dava por si, a água já tinha esfriado. Estava escrevendo no computador e piscava para encontrar horas avançadas. Isso mexeu com ela de um jeito que trabalho nenhum conseguiu abafar. Começou a evitar ficar sozinha. E sempre que chegava no prédio, tinha a sensação de que alguém observava lá de cima, das janelas escuras do quarto andar, mesmo sabendo que estavam vazias. Por fim, resolveu conversar com outros moradores antigos. Foi batendo de porta em porta, perguntando com um jeitinho, sem mencionar o menino.
E foi assim que descobriu pedaços de uma história que ninguém queria contar inteira. Alguns diziam que anos antes uma família morou ali por pouco tempo. Outros comentavam que ouvia choro de criança durante madrugadas. E teve uma senhora que só disse que coisa ruim fica onde encontra brecha. Foi nessa busca que ela voltou a conversar com o seu Amâncio. Dessa vez ela abriu o jogo e perguntou se tinha acontecido alguma tragédia ali no passado. O velho respirou fundo, coçou o queixo e disse que sim. Na época, ele morava no apartamento embaixo. Lembrou de ter sentido um cheiro horrível vindo do andar de cima, um cheiro que ninguém esquecia. Contou que os vizinhos chamaram as autoridades e, quando abriram o apartamento, encontraram uma cena pesada demais para descartar. Uma criança, sozinha, há dias, abandonada pelos próprios pais. Ela ficou branca ao ouvir aquilo, como se o chão tivesse sumido sob os pés. E antes que pudesse perguntar algo, o velho completou: "Menina, esse prédio guarda coisa que não foi resolvida." A partir daquela noite, ela sabia que aquilo que tinha visto não era fruto de exaustão. Era algo que estava ali, há muito tempo, esperando ser notado. E foi aí que a história virou. Depois da conversa com seu Amâncio, a moça percebeu que não dava mais para tratar aquilo como simples pesadelo. Agora ela carregava um peso novo, a certeza de que a presença que rondava o apartamento tinha nome, história e dor acumulada. E isso mudou tudo. O prédio, que antes parecia apenas velho, agora parecia vivo. Cada estalo nas paredes soava como um pedido de atenção. Cada sombra mal formada parecia observar. Nos dias seguintes, a sensação de vigília aumentou. Ela dizia que, ao entrar em casa, sentia como se atravessasse um limite invisível. Lá fora, o mundo normal seguia. Lá dentro, as coisas tinham outro ritmo. Ela evitava o quarto, onde tudo tinha começado, mas sabia que não podia escapar para sempre. A cada noite, o peso na atmosfera aumentava como se o próprio ar estivesse carregando lembranças que não eram dela. Uma madrugada, depois de insistir em ficar acordada ao máximo possível, o corpo dela não aguentou. Deitou no sofá e apagou, segurando o celular como se aquilo fosse proteger de alguma coisa. Acordou com o som de batidinhas, leves, repetidas, vindas do teto. No começo, achou que era gente andando no andar de cima, mas lembrava perfeitamente. Aquele apartamento estava vazio. Tinha sido fechado depois da tragédia. Ninguém morava ali desde então. As batidas ficaram mais fortes, como se pequenos passos corressem de um lado para outro. Ela tremia inteira e a garganta travou num choro silencioso. Quando ergueu os olhos, viu a poeira do teto vibrando, caindo lentamente, como se algo estivesse arranhando o concreto por dentro. Foi nesse instante que sentiu o ar gelar. Não aquele frio comum da madrugada, mas um frio que vinha de dentro, que raspava os ossos. Ela se levantou devagar e caminhou até o corredor. A luz da sala ficou para trás e o corredor ficou mais escuro do que deveria. Ela deu mais 3 passos e parou. O cheiro voltou. Aquele cheiro podre, azedo como carne esquecida. E junto veio a sensação de estar sendo encarada. Quando finalmente virou o rosto para o quarto, a porta estava entreaberta, mesmo tendo sido fechada antes. Dentro do quarto, tudo parecia exatamente igual, mas a cama estava diferente. O lençol tinha marcas como se alguém tivesse se arrastado por cima. Ela recuou e bateu as costas na parede. O celular caiu da mão. A porta rangeu devagar, como se alguém empurrasse do lado de dentro. E aí, no silêncio profundo, ouviu o som mais baixo e mais perturbador possível. Uma respiração curta, irregular, quase infantil. Ela apertou os olhos, querendo acordar, mas não estava dormindo. Quando os abriu, viu algo se mover na sombra. Algo pequeno, contorcido, que parecia deslizar mais do que caminhar. A silhueta do menino. Mas desta vez, ele não estava no teto. Estava no chão, agachado, como se quisesse levantar, mas o corpo não obedecesse.
O rosto continuava sem olhos, só aquelas cavidades negras viradas para ela. Ela tentou correr, mas as pernas não obedeceram. Não era paralisia total, mas a fraqueza era tamanha que mal conseguia ficar de pé. O menino inclinou a cabeça de um jeito estranho, quase quebrado, e deu um passo na direção dela. A pele dele parecia enrugada, puxada, como se tivesse sido esticada além do limite. A boca estava aberta demais, mostrando um interior escuro e vazio. Quando ele se aproximou o suficiente para que ela sentisse o cheiro forte, ela conseguiu soltar um grito. Não sabia de onde veio força, mas saiu. E foi nesse instante que a luz do quarto piscou. Primeiro uma, depois outra, como se todo o prédio estivesse reagindo. O menino parou. A cabeça se moveu rápido demais, como um movimento de bicho selvagem. E então ele voltou a subir, sem esforço, grudando no teto como se aquele fosse o lugar dele. Ela correu para a sala, tropeçando nos próprios pés, trancou a porta e ficou ali encolhida, abafando o choro com as mãos. O silêncio voltou, mas agora não era vazio. Era um silêncio que parecia observar, rondar. Ela passou o resto da madrugada sentada no chão, encarando a porta do quarto, esperando algo sair de lá. Quando amanheceu, ela tomou uma decisão. Precisava saber toda a verdade, custasse o que custasse. E isso significava subir até o apartamento de cima, o lugar onde tudo começou. O lugar onde ele morreu. Mas o prédio não facilitava. A escada que levava para o quarto andar parecia mais fria do que o resto. Cada degrau tinha sua própria sombra, como se algo estivesse preso ali. Quando chegou diante da porta fechada do apartamento abandonado, sentiu uma pressão no peito como se alguém empurrasse o coração para dentro. A maçaneta estava coberta de poeira, mas parecia quente ao toque, como se tivesse sido usada há pouco tempo. Ela respirou fundo e deu o primeiro toque na madeira. E aí, a porta respondeu. 3 batidas, vindas do lado de dentro. Aquelas 3 batidas do outro lado da porta deixaram a moça congelada. Ela contou que sentiu o chão tremer de leve, mas pode ter sido só o medo fazendo o corpo fraquejar. Mesmo assim, não correu. Não sei se foi coragem ou desespero, mas ela girou a maçaneta devagar, esperando que estivesse trancada. Não estava. A porta abriu alguns centímetros, soltando um ar pesado e abafado, como se o apartamento tivesse guardado o próprio fôlego por anos. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira grossa. Os móveis pareciam congelados no tempo, do jeito que tinham sido deixados. Uma mesa com pratos velhos, um colchão jogado no canto, paredes manchadas por infiltração. O cheiro era forte, não igual ao das madrugadas no quarto dela, mas outro tipo de podre, como abandono muito antigo. Ela deu 2 passos para dentro e sentiu que as solas dos pés tocavam um chão frio demais. A temperatura ali parecia cair mais quanto mais ela avançava. O corredor era estreito e levava até o quarto, onde, segundo seu Amâncio, tinham encontrado o corpo do menino. A cada passo, as lembranças que ela não tinha vivido pareciam empurradas para dentro da mente. O ar parecia vibrar, como se uma presença esperasse por ela desde o dia em que tudo aconteceu. Lá atrás, quando os pais do menino fugiram e deixaram a tragédia escondida naquele lugar. Quando chegou à porta do quarto, percebeu que ela estava entreaberta. A luz do sol entrava por uma janela quebrada, iluminando partículas de poeira como se fossem fragmentos de memória suspensa. O colchão velho continuava ali, encostado contra a parede, e uma marca escurecida no chão indicava o lugar onde encontraram o corpo anos atrás. A moça colocou a mão na boca ao sentir o cheiro antigo subir, como se a cena tivesse ficado presa no ar. De repente, o estalo claro de madeira fez ela se virar. A porta atrás dela fechou sozinha. O quarto ficou abafado e o ar gelado se transformou num frio que quase queimava. A luz diminuiu como se a janela tivesse sido coberta por uma sombra grande. E foi quando ela olhou para cima que viu de novo o menino, grudado no teto, com as mãos e pés apoiados de forma impossível, olhando para ela com aqueles buracos fundos no lugar dos olhos. Mas dessa vez não havia paralisia. Não era sonho nem ilusão.
Ele se movia de verdade. A cabeça dele virou lentamente até alinhar com o corpo contorcido. A boca abriu num grito mudo, mas o som que saiu não veio pela boca, veio pelas paredes. Foi como se o prédio inteiro chorasse ao mesmo tempo. Um lamento profundo, doído, arrancado de algum lugar esquecido. Ela correu para a porta, mas a madeira não cedia. Bateu, empurrou, chutou, mas parecia feita de pedra. A sombra do menino deslizou pelo teto, vindo na direção dela, rápido, com movimentos que não pertenciam a nada vivo. Ele desceu pela parede como se fosse líquido, contorcendo as juntas até alcançar o chão. Ficou ali, curvado, respirando um ar que fazia a sala ficar mais escura a cada segundo. A moça sentiu que não conseguiria fugir. A voz dela mal saiu quando sussurrou: "Eu sei o que aconteceu com você." O menino parou. A cabeça levantou devagar e, mesmo sem olhos, ela sentiu que ele enxergava através dela. "Você não merecia isso," ela continuou com a voz trêmula. "Eu sinto muito." Nesse instante, algo mudou. O ar pesado pareceu vacilar. A sombra em volta do menino tremeu, como se um vento invisível estivesse dispersando uma neblina grudada. Ele deu um passo para trás, depois outro. Pela primeira vez, parecia menos uma criatura e mais um resquício de alguém que tinha sido quebrado pelo abandono. A moça deu mais um passo, estendeu a mão, mesmo morrendo de medo. Ninguém devia ter te deixado sozinho. O quarto ficou silencioso. O menino levantou o rosto e as cavidades onde deveriam estar os olhos ficaram mais profundas, quase brilhando num preto impossível. Ele abriu a boca, mas dessa vez não saiu som nenhum. Em vez disso, o corpo dele começou a se desfazer na luz fraca que entrava pela janela. Primeiro os dedos, depois os braços, depois o peito, até se transformar numa poeira fina que caiu no chão e sumiu sem deixar marca. A porta atrás dela destravou com um estalo. Ela saiu sem olhar para trás, descendo as escadas como se estivesse fugindo de um incêndio. Quando chegou ao térreo, caiu sentada, sem fôlego, o coração batendo forte. O porteiro correu até ela, mas ela não conseguiu explicar nada. Só sabia respirar fundo e tentar acreditar que estava viva. No dia seguinte, ela pediu demissão do emprego, arrumou as malas e deixou o prédio. Não voltou para buscar nada que tivesse ficado. Mudou de cidade, de rotina, de vida. E, segundo ela, depois daquela despedida silenciosa no apartamento abandonado, nunca mais viu o menino. Mas até hoje, quando escuta a batida em parede durante a noite, sente aquele mesmo frio no estômago. Eu, Zeca Estrada, digo o seguinte: tem lugar que guarda dor demais, lugar que vira depósito de sofrimento abandonado pelo tempo. E quando a gente entra onde história mal resolvida ficou presa, é como cutucar ferida velha. Às vezes ela sangra, às vezes ela grita, às vezes, como no caso da moça, ela só precisava ser vista e ouvida uma última vez. E se você já passou por um lugar onde o ar parecia pesado demais, me conta aí nos comentários. Vai que sua história também tem algo que ficou preso no tempo. Se quiser ouvir outra história que contou com tensão do começo ao fim, assista ao último vídeo que escrevi, O Menino do Teto de Maceió.